muito bem, meu amigo Vilmar Govinatsky. Pois não. Quando tu vê uma mulher, a gente é jovem, fomos jovens também, até hoje, né? Vê uma mulher, pô, gatona e tal, que avião, não é isso? Pois, quando se fala em avião, hoje nós temos um avião aqui, sabia? Uma empresária de aviação, vamos deixar claro isso, tá? Sim, hoje temos uma empresária que trabalha com aviões. Jéssica, que bom te ver, Jéssica. Tudo bem, Silvio, estava com saudade, bom Nós revê-los. também aqui do programa, estamos com saudade da Jéssica. A Jéssica que, você sabe que ela trabalhou muitos anos aqui conosco, tem essa companhia, esse conteúdo que ela passa, né, sobretudo, foi na área do marketing que trabalhasse Sim, muito, né, Jéssica? isso, essa inovação. coisa. E hoje ela atua na área de aviação agrícola, né, esses aviões agrícolas, que exercem um papel fundamental. A gente sempre diz, né, Vilmar, que a agricultura do Rio Grande do Sul hoje, a brasileira, o agronegócio, o agribusiness, hoje é responsável por o Brasil se manter de pé, né? É o grande sustentáculo da economia, nos dando alimentos, né, fornecendo alimentos para a população e mundial também. O Brasil hoje, eu acho que o Brasil hoje, seguramente, o potencial dele é alimentar a humanidade toda, praticamente. Jéssica, que bom. Como é que tá? Como é que vocês enfrentaram essa pandemia que, graças a Deus, parece que está pegando um jatinho e indo embora? Sim. Bom, primeiro cumprimentar o pessoal, né? Faz tempo que eu não venho aqui, mas queria agradecer a oportunidade realmente de falar num cenário de crise, né? Que o Covid trouxe, de muito aprendizado. Acredito verdade. que toda crise vem com muito aprendizado. A questão a alimentação, né? Essa parte foi beneficiada de uma certa forma, porque o pessoal parou mais em casa, se alimentou mais em casa. E a questão do arroz, especificamente, que é a área que eu atuo, né, a cultura que eu atuo com a aviação, a gente teve depois de 10 anos de crise, né, 10 anos do preço do arroz sempre sem subir, os insumos aumentando, e a gente teve um recorde, né, pode-se dizer, nos últimos 10 anos, ele chegou de 60 a 100 reais, estava o preço do arroz. Então, assim, isso nunca tinha acontecido, pelo menos que eu me lembre, não tinha acontecido ainda, né? Então, e na verdade as pessoas, agora os arrozeiros estão super bem e tal, aí já querem aumentar preço, sabe? E a gente, não, e uma coisa que eu tô vendo é assim, não, eles não estão super bem, eles estão se recuperando depois de 10 anos de uma crise, sabe? Refazendo os seus negócios, muitos deles, exatamente, por um cenário que teve uma estiagem no Uruguai, na Argentina, porque o Mercosul também, de uma certa forma, prejudicou bastante o arrozeiro nesse sentido. Lá o arroz vinha muito barato, e entre outros vários, né, fatores. Esse ano pode-se dizer que foi um fôlego, uma respirada, né? Então, e como a gente sempre diz, o campo não para, né? Não tem final de semana, não tem... Tem que ser quando o tempo pede. Cada vez o clima está mais louco. Eu me lembrei muito da Jéssica, o Vilmar, quando tivemos essa ameaça aí dos gafanhotos, né? Sim, dos gafanhotos. Aliás, o Vilmar foi acusado, foi parabenizado, que disseram que o Vilmar que espantou os gafanhotos. Eu não sei porquê, né, Vilmar? Que tu espantou os gafanhotos, mas tem uma lenda aí por trás de tudo isso aí que eu não vou trazer aqui na TV. Mas, de qualquer maneira, os gafanhotos ameaçaram, mas eles não chegaram... Sim, ameaçaram, eles chegaram mais perto da fronteira, eles não chegaram muito para a região que eu atuo, que é mais ali litoral, Bujuru, né, Viamão, mas foi, sim, mais perto da fronteira. Mas a tua área de atuação é mais aqui na zona sul, mais para a região do litoral. Palmares. Assim. Isso. E como a gente diz, né... A gente não deseja isso de maneira alguma, por mais que a gente trabalhe com esse tipo de serviço, porque é uma praga e, como a gente disse, falir todos os nossos clientes não é, né? A gente quer realmente que evite isso, porque, na verdade, isso tudo é questão do clima, né? É o planeta se defendendo de uma certa forma e criando esse tipo de praga. E aí a gente tem que cuidar, é bem isso. E o legal é que, hoje em dia, também o segmento tem uma questão de segurança de produtos muito forte, sabe? Então, isso também é bem importante para o ecossistema como um todo, né? Jéssica, eu sou filho de orizicultor, eu sou lá de Camaquã. Nós não tínhamos extensões assim a ponto de contratar uma aviação agrícola para fazer a aplicação de inseticidas. Nós tínhamos uma praga que o meu pai cuidava muito, com a questão da lagarta para o arroz. Arroz, E cuidava não só com inseticidas, né, apropriados, mas também com a própria irrigação para matar a lagarta. O que é mais atacado pela tua empresa, não é? Sim. Que tipo de inseto? A lagarta ainda é a maior. Ainda é a lagarta, Mas sabe que eu, como sempre, trouxe muita informação sobre inovação, né, Silvio? A gente está vendo agora, pesquisando, como eu digo, se for para trazer alguma inovação, eu quero ser a pessoa do segmento que trouxe a inovação. Por quê? Fiz um mestrado com foco nisso, né? Tô com uma empresa nessa na mão. E uma coisa que tu trouxe da lagarta, que eu achei super interessante, que eu li esses dias,
Já tem uma questão tem alguns cientistas que estão pesquisando, tipo um perfume, um aroma, que para a lagarta não se reproduzir, solta um perfume, um produto diferente, assim, super orgânico, e aí o bichinho não se reproduz. Então, assim, olha que ponto a gente vai chegar, sabe? Ainda não está em larga escala, mas são coisas que estão sendo pesquisadas e que daqui a pouco... E não agride nada, sabe? Isso é muito legal, assim. Então, a gente está bem antenado nisso. Né? Assim como a questão dos drones, né, que tinha comentado. Pois é, tu estava falando de inovação, eu estava lembrando exatamente dos drones. Era a pergunta que eu ia fazer, Silvio. Tu tens quantas aeronaves hoje na empresa? Hoje a gente está atuando com 5 aeronaves. 5 aeronaves. E a questão dos drones aí, tu está pensando nisso? É evolução? Que tipo de benefício traz, enfim? O que eu comento sempre assim, é a questão de produtividade, né? O nosso foco é trabalhar com larga escala, então tem a questão do tempo, que hoje não tem vento, a temperatura ambiente está exata, então hoje tem que aplicar o produto, né? Então tem muito essa questão. O drone é difícil, hoje eu não posso falar que vai substituir, porque seria uma falácia até eu chegar, mas por questão de produtividade, por tempo, né, de resposta para a questão da operação. Porém, o drone, como eu falei, se for para trazer um drone para a região, eu que vou trazer. Porque eu acho que ele é uma visão complementar. Ele não vai substituir o avião. Mas se eu quiser limpar o valo do lado da lavoura, se eu quiser fazer outros tipos de serviço, né? Ou, sei lá, ficou algum risquinho, alguma coisa, um arremate. Avião, exatamente. Né? Quem sabe desculpa te interromper, Jéssica, quem sabe poderá atingir até pessoas que não têm tanto poder de compra para a questão hoje do drone, por que não vale a pena? Porque se eu for pegar ele só para atender um cliente pequeno, o custo dele não se paga. Porque... E, na verdade, até vou trazer uma polêmica aqui, porque tem poucas empresas que fazem isso. Eu já propus parceria com todas elas. A primeira empresa de aviação que procurou a empresa de drone disse: vem trabalhar comigo, traz teus drones, vamos fazer um piloto, vamos testar o mercado. Eles não querem, eles querem te vender uma franquia de 300 mil, 400, o que é uma bobagem. Eles já podiam estar no mercado comigo, eles querem competir, sabe? Mas tudo bem, né? Temos que respeitar as visões. Eu estava super aberta e eu acho que é bem isso. Não existe fazer projeto sem piloto. Vamos testar na real, né? Para quem realmente usa. Então, assim, não vai substituir, porém é um complemento. E eu acho que todos os meus colegas de aviação, acho que tem que estar ligado, tem que estar próximo, né? Porque a gente quer oferecer, como eu sempre digo, eu não sou uma empresa só de aviação, né? Eu sou uma empresa de pulverização aérea. Se é de drone, né? Se é de avião, vai ser o que o cliente precisar, né? Jéssica, alguma das empresas que temos aqui, tem várias, acho que tem centenas de empresas, dezenas de empresas. Nós somos a segunda maior frota de avião agrícola do mundo. Do mundo, né? Isso pois muito... Algum segmento desse sofreu, assim, digamos assim, que sofreu do ponto de vista financeiro, que na verdade isso afetou, ou todas elas conseguiram sobreviver? Olha, Silvio, eu posso dizer assim, é que a minha realidade, como tu sabe um pouco da minha história, já foi um pouco mais complicada, né? Sim, claro. Eu assumi uma empresa já bem... enrolada, estamos, graças a Deus, cada ano indo melhor, se organizando, mas o segmento em si, ele sofreu muito porque teve uma onda de calote, porque os agricultores iam falindo e quebrando e daí não pagava aviação, né? Então, isso é um processo natural da cadeia. Mas eu vejo que, assim, eu vejo muitos amigos próximos, pessoas que, né, grandes amigos do meu pai que me ajudam muito até hoje, eu vejo que as pessoas estão se profissionalizando. Eu acho que esse setor, de uma maneira geral, está se profissionalizando. Tipo, eles estão tendo mais questão de indicadores, gestão de segurança operacional, é uma coisa que a gente foca muito, gente, tudo é questão de EPI, sabe? Se cuidar, usar os equipamentos, questão do alcoolismo, tem toda uma questão de gestão de pessoas que é bem forte para trabalhar a questão de segurança operacional, né? Tipo um aeroporto, imagina, é um mini aeroporto, né? É uma atividade perigosa, né? Isso, tem muito risco, e quando tem risco tem que ter o dobro de cuidado, o dobro de atenção. E onde eu estou batendo muito hoje em dia, assim, de conteúdo e reforçando é endomarketing, é comunicação interna. A gente que se preocupa que vocês cuidem da sua vida, sabe? Isso é muito louco, né? Mas é uma responsabilidade que a empresa tem que ter. Conscientizar os seus funcionários. Na verdade, isso é uma grande lição, né, que a pandemia nos trouxe, que é o fato de nós somos seres frágeis, né? Em primeiro lugar, esse vírus é invisível e ele fez essa devastação toda aí. Só lembrando o seguinte, né? Quer dizer, nós sabemos que existiu toda interesses difusos e tal, bem conhecidos, alguns deles, que deram digamos assim, uma importância muito acima daquilo que merecia a pandemia, do ponto de vista da pulverização nisso na mente das pessoas. Porque, por exemplo, a varíola matou 300 milhões no mundo inteiro, 300 milhões de pessoas, quando a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Ora, 300 bilhões de 2 bilhões dá
né? Você só imagina o que dá, quase 20%, não é isso? Dá mais do que 20%. Então, trazendo isto para hoje, o que é 20% da população mundial de 7 bilhões e 800 milhões de pessoas? Né? Seria mais de 1,5 bilhão morrendo. Quer dizer, para a proporção do que a varíola fez. Mas, de qualquer maneira, é como tu disseste, todos nós, cada um de nós, tem que ter o cuidado com a sua própria vida. É verdade. Silvio, teve outra questão de inovação também, só para encerrar, a questão de como a aviação agrícola pode ser usada e é mal utilizada. Eu procurei o pessoal da Prefeitura de Porto Alegre, bem, vamos fazer um teste para aplicar o produto, né, nos lugares, em regiões, porque tu aplica muito mais rápido numa faixa, tem um controle. E achei muito legal, que procurei, eles super me receberam e tal, né? E logo na outra semana saiu na capa de uma revista de aviação que a Argentina usou a aviação agrícola para aplicar em praças e lugares. Então, achei muito legal, porque eu digo... E eu me ofereci, assim, como, né, vamos fazer um piloto, vamos testar, se for né, bom para nós, o que a gente puder ajudar. Coisa assim, não é? Exatamente, lavar o calçadão, fazer o telhado de hospital, onde fosse. E aí a gente vê que realmente tem uma falta de conhecimento eles acham que é uma chuva, sabe? Não, tem uma faixa, tem um controle, tem exatidão de sentir, sabe? É super, parece que é só uma chuva lá perdida. Não, isso é super... Mas o que eu quis trazer, assim, mais uma vez, eu acho que se todas as empresas, isso eu acho que foi um movimento que eu achei muito legal durante o Covid, cada um se disponibilizar o que podia para ajudar, sabe? Eu acho que isso foi... Óbvio, depois já vira uma questão de marca, né? No Jornal Nacional, cada dia uma empresa. Mas eu acho assim, o importante é que isso mobilizou o que tem de melhor, né? Ajudar e... Jéssica, seja bem-vinda novamente ao programa. Obrigada. Aqui estamos à disposição. Eu sei que tu não poderá vir a todos os programas, né? Mas quando puder vir aqui porque traz essas informações, né, Vilmar? Informações importantes, né, que sobretudo despertam o interesse das pessoas e trazem muitas lições que eu acho que nós estamos precisando hoje tirar lições do episódio todo para termos uma vida mais sadia até, né? Porque essa questão assim que a pandemia nos trouxe é o cuidado que nós temos com a própria mão, né? Onde a mão, tu sabe muito bem, né, os órgãos aqui da boca, do nariz, eles também são focos de infecção para nós e para o ambiente todo. Então, nos trouxe essa consciência. Obrigado, Jéssica. Obrigada a vocês pelo espaço e estamos à disposição. Até a próxima. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.